Beleza, tá gravando. Boa noite, galera. Boa noite, Pororoca. Hoje a gente vai ter um encontro aí muito massa com um EJ incrível aí do Ceará. Vai estar marcando presença hoje aqui no Pará. E a gente vai falar um pouco sobre gestão. Peço que desativem seus microfones, quem estiver com o microfone ligado. Seu Anesito, pô. Tinha que ser da build, pô. Qual foi, Jana? Tá com o microfone ligado aí, brother. Colabora. Enfim, Liana apresenta J e pode dar aula que o momento é todo seu. Brilha. Massa. Boa noite, galera. Meu nome é Liana Oliveira, sou presidente institucional da EJU de Soluções Jurídicas. Nós somos um EJ de Direito aqui de Fortaleza, da FAGES. Atualmente nós somos a maior de Direito do Brasil. E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre time, sobre resultados, sobre cultura. Uma coisa só que eu gosto, agora que tá todo mundo em quarentena e tudo mais, é que todo mundo fique de câmera ligada, porque eu gosto de ficar vendo, assim, todo mundo. Então, quem quiser, né, quem se sentir à vontade para ligar a câmera, vamos junto. Bom, eu vou começar a transmitir aqui minha tela. Eu queria só saber quanto tempo que eu tenho, João. Pode ficar à vontade. Geralmente a gente fica mais ou menos uma hora e meia, mas aqui dá pra tocar melhor o conteúdo. Massa. É esse tempo que eu planejei mesmo. Eu vou transmitir aqui a minha tela e aí... João tá dizendo que o anfitrião desativou Tenta novamente, acabei de ativar, que eu vi que tava desativado aqui. Pronto. Foi, né? Foi sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Massa. Sim. Pronto, tudo certinho, né? Daí qualquer coisa vocês podem ir falando, eu tô vendo aqui tanto o chat como a carinha de todo mundo. Então, só me apresentando rapidamente. Eu entrei no MEG em 2018, no final de 2018, estou na EJUD desde novembro desse mesmo ano, e entrei como vendedora. Ano passado coordenei as vendas da empresa, e esse ano sou presidente institucional. Estou há pouco mais de um ano no MEG. Para quem não conhece, tanto a EJUD, ou nunca ouviu falar da gente, vou falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o que a gente vem fazendo. Bom, o que é EJUD, né? A gente, de 2019 para cá, em relação aos nossos anos passados, nós temos 7 anos de história, a gente cresceu mais de 500%. A gente terminou 2018 inconformado, foi um ano que a gente foi alto impacto, foi um ano que a gente conseguiu bater nossas metas de forma consistente. Em outubro a gente já tinha batido as nossas metas, mas foi um ano que a gente não cresceu de forma satisfatória. Vejam, a EJUD vinha anualmente batendo suas metas, sendo reconhecida, mas fazendo só o mínimo. O nosso faturamento até então, o nosso maior faturamento até então tinha sido nesse ano de 2018, onde a gente fez R$45 mil. O que, se a gente pensar numa empresa com 30 pessoas, dá um faturamento por membro baixíssimo. Então, a gente não conseguiu investir de forma satisfatória os nossos membros. Daí a gente termina 2018 querendo fazer de 2019 o maior ano da história da EJUD, seja de resultado, seja de engajamento, de sinergia, e é o ano que a gente se propõe a faturar R$130 mil. Vejam, nós éramos uma empresa que o máximo que nós tínhamos feito até então... Eu acho que tem alguém de microfone ligado que está fazendo um pouquinho de chiado, ou é o meu próprio? Não era o meu, não. Tranquilo. Então, a gente começa o ano de 2019 querendo fazer R$130 mil naquele ano e entregar 100 soluções jurídicas. Vejam, nós éramos uma empresa que a gente não tinha conseguido nunca fazer nem 50 mil. Como é que de um ano para o outro a gente ia conseguir fazer 130 mil? Que era mais do que a gente já tinha faturado em todos os nossos anos. De 2018 para trás, né, desde o ano de fundação da EJUD, a gente faturou um pouquinho mais de R$80 mil. E a gente, mesmo assim, olhando para o nosso passado, vendo o nosso presente, a gente quis fazer do ano de 2019 um caos. Caos para a gente é cultural, agressivo, objetivo e sinérgico. É o filtro da EJUD. Todas as nossas decisões, o nosso norte é o caos. Tudo da EJUD tem que estar norteado por esses 4 elementos. Ser cultural, ser agressivo, ser objetivo e ser sinérgico. Agressivo com suas metas, sinérgico com o seu time, objetivo com o que precisa da gente, seja a execução dos projetos,
sejam as reuniões e cultural enquanto empresa. E aí a gente começa 2019 com esse desafio gigante. Era um sonho grande e até hoje continua assim. Eu acho que a gente ainda vive um grande sonho. A gente começa 2019 assim. E já falando, né? A gente termina 2019 com mais de 250 mil reais vendidos e mais de 300 soluções jurídicas entregues. Então, acho que isso quer dizer duas coisas. Primeiro, a gente sempre pode mais. Imaginem, a gente começou o ano querendo entregar 130 mil reais vendido. E a gente termina o ano entregando mais de 250 mil. Então, eu acho que isso diz basicamente duas coisas. A gente sempre, sempre, sempre pode mais. E segundo, um time que tem um propósito muito forte, o que é um propósito, né? Que tem um porquê muito forte, faz qualquer desafio, topa qualquer desafio. Então, eu sei que é um grande clichê do Magis, de propósito e tal, mas se é um clichê, eu acredito muito que clichês são obviedades, né? Verdades óbvias, que são repetidas várias vezes e nem só por isso elas devem ser credibilizadas. Então, eu sei que falar de propósito é um grande clichê do Magis, mas se é um clichê é porque diz alguma coisa, é importante para alguma coisa. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria dizer é que quando a gente tem um porquê forte, a gente vai desenrolando como. Até hoje, assim, a gente está tendo um 2020 fantástico. Assim, 2020 tem tudo para ser um ano ainda mais incrível do que 2019 foi. Eu acredito muito nisso. E isso vai acontecendo não porque a gente saiba como fazer tudo, não porque a gente tem algo de melhor do que os outros. Eu acho que a gente tem um porquê muito forte. E esse porquê é muito visível diariamente. E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia, como é que a gente cuida do nosso time, como é que a gente foca em resultados. Tá passando tudo aqui. Pronto. Eu acho que um dos primeiros pontos é que a gente tem muita consciência que nós somos parte de um movimento. Nós temos uma proximidade muito grande com o MEG e a gente faz algumas coisas para que isso aconteça. A gente sempre tenta trazer alguns pontos sobre o MEG para as nossas reuniões gerais. Então, por exemplo, a gente usa aquela plataforma, o Miro, acho que vocês estão habituados, que é assim, um grande mural que todo mundo coloca post-it, né? E a gente está usando muito nesse momento de quarentena porque a gente faz muitas construções. Então, na última RG, por exemplo, eu falei sobre mandar o da vivência empresarial para os nossos membros. Por que, Eliane, você falou sobre isso? É uma coisa tão específica, não sei o que, blá, blá. Porque a gente faz parte de um movimento. E se diariamente eu não empodero o meu time sobre o movimento que a gente faz parte, aquela chama começa a esmorecer, entendem? Então, os nossos resultados, o nosso engajamento, um dos pilares dele é estar sempre próximo do movimento. E aí a gente tem o Hoje Talk, que é um momento do mês onde uma pessoa do mês, uma pessoa que para a gente é referência, ou uma pessoa que tem uma história bacana, ou uma pessoa que tem um conteúdo bacana para compartilhar, vem até a Jude, nesse momento estão sendo virtual, né? O que acaba expandindo o nosso leque de possibilidades, porque a gente consegue colocar qualquer pessoa do Brasil em contato com a empresa para contar um pouquinho tanto da sua história, como para falar de algo que ela acha bacana para trazer para a empresa, seja sobre metodologias ágeis, sobre vendas, sobre inovação. A ideia aqui é que a gente consiga inspirar o nosso time com pessoas que são muito importantes para o movimento e que fazem coisas muito bacanas pelo nosso país ou pelo seu próprio estado. Então, essa proximidade com o movimento e saber diariamente que nós somos parte de um movimento vem sendo determinante para os nossos resultados e para o engajamento do nosso time. E aí, o nosso próximo pilar é que a gente trabalha por algo que a gente acredita. E isso se vem por clareza de propósito. E aí, mais uma vez, né, Liana? Veio aqui só falar clichê do MEG pra gente, não sei o quê. Cara, o que é clareza de propósito, né? Primeiro, assim, eu gosto de fazer muito joguinho de palavras, assim, quebrar as palavras para chegar em conceitos mais simples. O que é um propósito? O propósito é um porquê. É o motivo de eu fazer alguma coisa. Então, qual que é a nossa clareza de propósito, né? A gente deixa muito claro pro nosso time, a gente enquanto Directs, né? Enquanto Ejude como organização, o porquê de a gente fazer aquilo. A gente não executa um projeto, não faz uma venda, enfim, faz coisas dentro da nossa empresa porque vai ser bonito lá no portal, a gente tá com números bacanas, a gente vai fazer isso porque a gente quer bater uma meta. Tudo isso é importante pra gente, claro, não vou aqui ser hipócrita e falar que não, isso não importa pra gente, porque não é bem assim. Mas mais do que isso, importa pra gente estar propiciando para os nossos membros a melhor vivência empresarial possível. Se vocês verem a missão do MEG, né, a missão que a gente tem nesse PE do triênio é transformar, né, e realizar por meio da vivência empresarial. Então, a vivência empresarial é a maneira, é a forma, é o caminho. Então, a gente quer que na Ejude a vivência empresarial dos nossos membros seja a melhor possível.
Então, por exemplo, antes da gente crescer, como a gente vem crescendo desde o ano passado, a gente não conseguia pagar nenhum evento para os nossos membros, a gente não conseguia investir de forma satisfatória nos nossos membros, a gente não pagava Eneg, a gente, enfim, era uma empresa que faturava só para se autossustentar. E aí, quando a gente resolveu crescer, foi tanto porque crescer vai fazer a gente aprender mais, crescer vai fazer a gente se desenvolver, mas também crescer vai fazer com que pessoas tenham mais acesso à experiência Jude, à experiência ser parte de uma empresa júnior. Então, crescer para a gente, tá faturando, batendo mensalmente as metas, acompanhando as metas de forma agressiva mensalmente, quer dizer para a gente, principalmente, que nenhum membro atualmente na Ejude paga a sua vivência empresarial. Atualmente, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente está no dia 20, hoje é 20 já, né? 21 de maio. Dia 21 de maio, todos os membros da Ejude estão com o ingresso do Eneg comprado pela Ejude. Nós pagamos cursos que os nossos membros queiram, livros, capacitações, eventos, blusa, até blusa, enfim, que antes a gente não conseguia pagar. Então, qual que é a nossa clareza de propósito, né? A gente deixa muito claro para o nosso membro o que é que aquilo que ele está fazendo representa e qual o resultado daquilo, né? Qual o produto daquilo. E aí, algo que faz muito claro também, que ajuda a nossa clareza de propósito e ajuda com que a gente trabalhe por algo que a gente acredite, é que a gente valoriza a jornada do cliente. Na Ejude, a gente se importa muito com o resultado, mas também muito com a trajetória. A gente acredita que algo, um processo, uma solução, um projeto, não é só a entrega final, mas muito a trajetória. Então, a gente valoriza muito a jornada do nosso cliente, a gente valoriza muito os nossos clientes enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto pessoas pertencentes a organizações, porque isso faz com que os nossos membros consigam ver com clareza o que eles fazem, consigam exercitar o que a gente chama abstratamente de propósito. E aí, né, o nosso time é a nossa paixão, eu acredito que é o nosso maior norte, e o que a gente vem fazendo nesse momento de quarentena para manter a galera engajada e continuar, a gente tá no verde de julho, por exemplo. A gente está em maio, mas se vocês entrarem no portal BJ, pelo escalonado, é como se a gente já estivesse em julho. E aí, falando já um pouquinho desse ano, a nossa meta desse ano é R$365 mil e 250 soluções jurídicas. Hoje, dia 21 de maio, nós estamos com 217 mil vendidos, 229 soluções jurídicas vendidas e 8 ações compartilhadas de meta 10. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem muita clareza do que a gente faz, porque se a gente não tivesse, esse seria o momento em que o nosso time teria quebrado. Porque, não, tá todo mundo em isolamento social, ninguém vai querer comprar o que a gente vende. Não, não dá para trabalhar em quarentena. Enfim, existem 1 milhão de clientes limitantes que fariam o nosso time parar nesse momento. Mas eu acho que existe algo muito maior que manter a nossa chama acesa, que é o nosso propósito, é o nosso porquê, que a gente chama na Ejude de Ser Ejude, que é o nosso valor. Nós temos 4 valores e o Ser Ejude é meta-valor. A gente chama assim. E aí, falando um pouquinho do nosso time, e falando de boas práticas, a gente vem fazendo algumas coisas, tanto agora nesse período de quarentena, como algumas coisas que nós já fazemos antes da quarentena. E que a gente começou a perceber. A gente começou a perceber, antes nossas reuniões gerais eram quinzenais. E quando a gente entrou em quarentena, a gente falou assim, não, todo mundo vai estar isolado agora, então, por bem, é melhor que a gente tenha pontos de contato mais frequentes. Então, a gente começou a fazer reuniões gerais com toda a empresa mais frequente, e nós, enquanto directs, eu e os outros diretores da empresa, nós temos toda segunda, cedinho, 7 da manhã, reunião de directs. Por quê? Porque começando a semana já alinhado, começando a semana sabendo o que a gente vai fazer, a gente consegue tanto ir alinhando o barco, como também começando a semana melhor. Então, se vocês trabalharem, por exemplo, com um esquema de sprint, com um esquema de, enfim, timesheet semanal, é muito, muito importante que vocês coloquem as reuniões diárias, as reuniões diretas para o começo da semana. Porque daí você sabe mais ou menos, tem o roadmap do resto da semana e é muito bacana. Porque tanto fomenta a sinergia, como todo mundo fica mais organizado. E aí, toda semana a gente toca reuniões gerais com a empresa toda, e esses são momentos muito dinâmicos, que a gente faz, por exemplo, construções. Como eu falei para vocês, que a gente tem usado muito a plataforma Miro para fazer construções. A gente também recebe feedbacks, por exemplo, em uma das nossas RGs, a gente direto ficou, assim, pediu, né, que o restante da empresa desse feedbacks para nossa atuação nessa quarentena. Se a forma que a gente pensou em rodar no isolamento social estava sendo bacana,
se não estava, se estava todo mundo se sentindo ok. A gente começou a trazer muitos temas que antes não eram trazidos para a empresa, desculpa, como saúde mental, enfim, coisas que são importantíssimas serem discutidas nesse momento tão delicado. Então, algo muito, muito importante, talvez esse seja o slide mais importante, né, da minha apresentação, cuidem do time de vocês. Se o time de vocês estiver saudável enquanto time, enquanto organização, se todo mundo estiver se sentindo bem, se todo mundo estiver bem resolvido um com o outro, se todo mundo estiver realmente sinérgico, todo mundo olhando para um ponto só, tendo realmente foco, todos os desafios vocês vão encarando. Assim, uma meta alta vai ser só, e bater uma meta alta vai ser só uma consequência desse time. Então, o ponto central da organização tem que ser o membro. Tem que ser a experiência que o membro está tendo. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está conseguindo aprender, se ele está conseguindo se desenvolver, se ele está bem com a família dele, se ele não está. Todas as nossas reuniões internas diárias começam com a gente falando como é que a gente está. E falando mesmo, não é só falar assim, não, eu estou bem. Não, eu não estou muito bem não, mas pode começar a pauta. Falando mesmo, falando, não, essa semana eu não estou muito bem porque terminei o namoro. Essa semana eu briguei com os meus pais. Essa semana eu fiquei ansioso por causa do isolamento social. Querendo saber, entendeu? Então não sejam, aqui acho que eu estou falando com muitas pessoas que são lideranças na empresa, não sejam lideranças só por cargo, sejam pessoas que se importam umas com as outras. Porque isso vai fazer toda a diferença. Afinal, no final das contas, o MEG é sobre pessoas. E se você não cuida das pessoas da sua organização, não adianta você estar batendo nenhum tipo de meta. E aí, uma coisa que a gente faz frequentemente são reconhecimentos. Na EJUD, mensalmente, nós temos reconhecimento do membro do mês e nós temos mais 4 reconhecimentos que a gente chama de biscoito do mês. Como é que a gente fazia quando estava presencial, né? A gente dá para o membro do mês, que é aquela pessoa que naquele mês se destacou mais com tudo que a gente julga. Nós temos 5 valores, então aquela pessoa que refletiu muito bem esses 5 valores ao longo desse mês, ela é premiada como membro do mês. E aí ela ganha um presente, tudo mais, algo personalizado que ela escolhe. Atualmente a gente pede para os nossos membros fazerem lista na Amazon, e aí todo mundo na EJUD tem lá, salvo aqui no nosso Drive, a sua lista da Amazon, com coisa que ela gostaria de ganhar. E aí, quando a pessoa vai ganhando o membro do mês, ela vai... a gente vai comprando as coisas da lista dela e ela recebe na casa dela. Foi algo que a gente pensou, a lista da Amazon foi algo que a gente pensou agora para quarentena, mas antes a gente pedia, enfim, para a pessoa colocar mesmo lá no muralzinho nosso coisas que ela gostaria de ganhar. E o biscoito do mês são aquelas pessoas que individualmente representaram muito um valor naquele mês. Por exemplo, mês passado eu ganhei comprometimento com o cliente, eu acho, que é um dos nossos valores. Eu acho que foi mês retrasado, na verdade. Eu ganhei comprometimento com o cliente. E aí as pessoas que vão ganhando biscoito do mês, presencialmente elas ganhavam um cookie de uma casa de cookies aqui muito famosa de Fortaleza. Então, as pessoas eram premiadas, cada um com um cookie. Mas nesse momento que está todo mundo em quarentena, como algumas pessoas viajaram, outras, enfim, estão mais distantes, a gente está mandando uma pizza para quem ganha o reconhecimento, né, do biscoito do mês. E por que isso? Assim, porque para a gente, o dinheiro que entra na nossa organização, ele é revestido sempre para 2 coisas. Primeiro, para a gente conseguir se capacitar, então a gente está sempre investindo em cursos, em materiais, em livros. Por exemplo, a minha área, que eu sou presidente institucional, não tem, por exemplo, assim, um livro de como ser presidente institucional, mas tem alguns materiais, alguns livros que eu acho bacana para o meu repertório e para o meu background. Então, mensalmente, eu tenho um orçamento que o nosso financeiro destina para que eu possa comprar livremente isso. Por que eu estou dizendo isso, né? Liana, você vai esfregar na nossa cara que a sua empresa tem dinheiro? Não, não é isso. Eu vim mostrar para vocês que em pouco tempo, que com 1 ano de determinação e com a continuidade nesse ano, uma empresa que antes não conseguia nem pagar blusa para o membro, que antes não conseguia nem pagar evento da federação de R$30 para o membro, hoje consegue custear tudo isso e ainda proporcionar uma experiência bacana para o seu membro. Então, se o seu membro não está tendo uma experiência bacana, no final das contas, a culpa é basicamente da organização e principalmente de quem lidera a organização. Eu acho que é muito importante ter essa responsabilidade. E a gente gosta de reconhecer muito o nosso time, porque afinal o nosso time é a nossa paixão. Essa frase, assim, não é um clichê, não estou falando isso só porque sou bonitinho, mas porque realmente Vou falar uns dados para vocês. No começo do ano, agora a gente conseguiu efetivar os trainees e tudo mais. Mas no começo do ano que eu falo, tipo, 1 mês atrás, a EJUD rodava com 14 pessoas e essas 14 pessoas rodavam mais de 80 clientes diários.
O nosso modelo de negócio é voltado para uma assinatura. Nós somos uma empresa júnior de direito, né, como eu falei, e o nosso modelo de negócio é uma assinatura. Mensalmente, os nossos clientes pagam um valor para a gente, e durante os meses que ele vai pagando a gente, durante aquele contrato, a gente fica à disposição diária para ele, no horário comercial também, mas caso ele precise de algo, por exemplo, no final de semana ou à noite, a gente vai estar oferecendo, claro. Então, a gente atualmente está em 12 estados do nosso Brasil, com mais de 60 clientes nesse quesito, nesse modelo de negócios. E aí, quando a gente olha para todos os nossos clientes, clientes que têm esse nosso modelo de assinatura e clientes que a gente oferece serviços pontuais, nós temos atualmente mais de 80 clientes. E o nosso time, com 14 pessoas, foi capaz de rodar isso. Então, assim, nada mais justo e nada mais leal, assim, às pessoas que dão realmente o sangue para a empresa do que a gente voltar o capital para ela. EJ não tem que abrir um caixa, assim, a reserva e ter lá 100 mil reais guardado. Para que uma empresa júnior quer 100 mil reais guardado? Não faz sentido. Quer dizer que duas coisas. Se um EJ tem, sei lá, 100 mil reais guardado, 50 mil reais guardado, quer dizer duas coisas. Ou a EJ é uma EJ milionária e realmente tem uma receita muito grande que faz com que tenha um caixa maior, ou a EJ não está investindo no membro. Se a sua EJ não está investindo no membro e vocês têm caixa para isso, vocês estão fazendo do propósito do movimento Empresa Júnior algo furado, algo fraco. Então, o dinheiro da organização ele tem que ser pensado sobre 3 vieses. Primeiro, saúde financeira. Tem que ter muito cuidado para ver onde ele está sendo investido, como ele está sendo usado. Segundo, capacitação dos membros e melhora do produto. E terceiro, membros. Seja reconhecendo, seja, enfim, fazendo algo que agrade ele, porque afinal a pessoa está rodando aquilo voluntariamente. Então, nada melhor do que fazer com que aquela seja a melhor experiência possível da vida dela. A gente acredita muito nisso, em processo, em experiência. Massa? E aí, suporte, né? Já vim falando um pouquinho sobre isso, mas a gente frisa muito a ajuda financeira. Quando todo mundo entrou em quarentena na Ajude, a gente antes já dava para os nossos membros ajuda de custo, ajuda auxílio transporte e auxílio alimentação. Quando a quarentena começou, a gente achou prudente continuar dando esse tipo de auxílio, porque a gente entendeu que algumas pessoas que tinham pais autônomos, que tinham, enfim, que iam passar por dificuldades financeiras, recebessem, mesmo que sendo algo, enfim, não tão substancial, mas que aquela ajuda financeira pode ser um diferencial para ela naquele mês. Então, a gente dá essa ajuda financeira e continuou dando, por exemplo, auxílio de transporte, mesmo com todo mundo em quarentena. E aí, capacitações, né? A gente foca muito em capacitar os nossos membros, não só em técnico, não só em hard, mas principalmente em soft skills. Oratória, atendimento com cliente, cursos e materiais que façam a pessoa ter uma visão maior, seja de inteligência de mercado, seja uma visão sistêmica dos problemas. Então, a gente foca muito nisso, porque a gente entende que esses são os membros, os nossos membros atuais, são as pessoas que futuramente vão estar no mercado. E a gente quer como produto final da Ajude, no nosso, a gente chama de funil de membros, né? Que é a trajetória que o membro faz desde que ele entra como trainee até sair como pós-júnior da empresa. A gente quer que essa seja a melhor experiência possível e que o produto final desse funil, ou seja, que o pós-júnior da Ajude seja uma pessoa que o mercado olhe de forma diferente. Então, a gente é muito comprometido com o desenvolvimento dos nossos membros. E algo que é muito, muito, muito presente na gente é a cultura de feedback. Ou seja, aconteceu algo que não te agradou, aconteceu algo que você não achou bacana, que, por exemplo, eu fiz, que você não achou bacana, você chega e fala. Não tem isso, não vou passar um feedback porque ela é presidente, não vou passar um feedback porque ela vai ficar com raiva de mim. Cara, se você quer que algo seja da cultura da sua Jota, você tem que incentivar. Por exemplo, na sua Jota está rolando um problema de fofoca. O que é cultura, né? Fazer só uma conceituação antes de passar, porque eu acho bom deixar de forma mais palpável. O que é cultura, né? Cultura são aquele conjunto de práticas dentro da organização que eu tanto incentivo como também não afasto. Então, digamos que eu vi que está acontecendo ali um foco de fofoca na Ajude. E eu não fui lá e falei, pessoal, olha, eu acho que isso não condiz com a gente, não é uma postura bacana. Vamos aqui ver como é que a gente resolve esse problema que vocês estão tendo sobre esse membro que vocês estão fofocando. Ou seja, afastei da minha organização esse tipo de comportamento. Mas se eu vejo uma atitude que eu não acho bacana para a minha empresa, mas eu não afasto, eu estou dizendo que aquilo faz parte da minha empresa. Se eu vejo uma fofoca acontecendo na minha empresa e eu não afasto,
e eu não falo, olha, isso não é bacana na organização, eu estou dizendo que fofoca faz parte da cultura da minha empresa. Então, tenham em mente que cultura organizacional, clima organizacional, não é só aquilo que eu incentivo, mas é aquilo que eu não afasto, é aquilo que fica lá como um elefante branco na sala e eu resolvo ignorar. Então, é muito importante que vocês tenham muito bem delimitados com clareza o que é que cultura de feedback, né? E o que é que feedback quer dizer. Então, a gente é muito adepto de, pronto, aconteceu aqui, uma pessoa fez algo que você não achou legal, chega nela e já fala. Claro, a gente respeita o bom senso, se for, sei lá, na frente de outra pessoa, algo que vai constranger a pessoa e não educar, feedback, no final das contas, tem um objetivo pedagógico, um objetivo educacional, você quer ensinar para a pessoa como melhorar, ou você quer que em conjunto vocês descubram a forma de melhorar, tem que acontecer isso. Então, a gente endossa muito isso e vem surtindo muitos resultados. No sentido de que nós somos um time que bate meta junto, mas que também briga junto, que também fala quando o outro não tá falando, não tá fazendo algo que é legal, que chora junto, que comemora junto. Então, o que é que separa, né, uma empresa de mercado, uma organização de uma empresa júnior? Basicamente, porque numa empresa júnior, a gente tem que ter um time. E a gente constrói um time quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente conhece as pessoas, não só quando a gente trabalha. Estou focando muito nisso porque isso é um ponto muito importante que vocês têm que focar, assim, um líder ou um membro da EJ, um gestor, um consultor que não conhece a pessoa que ele trabalha e conhece mesmo, de saber, assim, pelo menos um pouquinho sobre a pessoa, pelo menos um pouquinho sobre o que aconteceu com a pessoa, não é uma pessoa alinhada, entende? Com o que o movimento prega. Então, queiram conhecer as pessoas, eu acho que é o mais bacana, sabe? A gente tá trabalhando direto com aquelas pessoas e eu não sei nada, assim, não sei um filme que ela gosta, não sei, sei lá, algo que aconteceu na família dela. Eu acho realmente muito sintomático. E falando de resultado, né? Beleza, Liane, você falou, né? Várias coisas bacanas que vocês fazem, mas isso dá resultado. Nesse mês de maio, a EJUD teve o maior contrato da nossa história, mesmo em pandemia. Foi o maior contrato que já fechou nos nossos 7 anos de história. A gente já vendeu mais de 100 mil reais desde quando começou a pandemia até agora. Esse número está um pouquinho maior, porque desde que eu fiz esse slide, a gente acabou vendendo um pouquinho mais. Então, a gente já vendeu mais de 111 mil reais desde que a pandemia começou. Nós temos um time forte, engajado, que topa qualquer tipo de desafio. E desde janeiro, nós estamos no verde em todos os meses desse ano. Inclusive, a gente está no verde já de julho. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Essa é uma frase que eu gosto muito e que eu acho que reflete muito o que é a EJUD, né? E essa é a frase de um cara que eu admiro muito, que é o CEO da XP, do Benchmall. Que fala assim: nos disseram que seria impossível chegar até aqui. Nos sentimos orgulhosos do que construímos. Permanecemos mais motivados do que nunca e estamos convictos de que isso tudo é só o começo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Quem quiser fazer perguntas, estou super disponível agora. Mas o que eu tinha para passar era basicamente isso. Deu para entender certinho? Putz, que incrível, velho. Muito, 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 muito bom mesmo. Mas vou deixar pra galera, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, falar, esse é o momento. Tô parando só aqui de compartilhar. Podem desativar o microfone e falar, viu, gente? Mas tô vendo aqui os comentários, se vocês querem perguntar. Mas vocês gostaram, né? Tô vendo aqui, fico muito, muito, muito feliz, assim. E só para finalizar, né? Falando um pouquinho do que a gente tem feito esse ano, nosso planejamento estratégico desse ano é 1K por dia, por isso que é 365. Mas antes que vocês digam, Liana, mas o ano é bissexto, não devia ser 366? Não, é 365, porque no dia 31 de dezembro a gente vai descansar. Então, é o que a gente vem fazendo, a gente acredita muito no que a gente faz de verdade, e principalmente a gente é apaixonado pelo nosso time e pelo que a gente faz. Então, se eu pudesse dar um conselho, assim, geral para qualquer Jota, de qualquer região do MED, seria: se importe com as pessoas que você trabalha, porque isso dá muito, muito resultado. Se importar com as pessoas, fazer momentos em que as pessoas se sintam seguras para falarem sobre como elas sentem, como elas estão, não é algo que vai fazer vocês desfocarem do resultado, pelo contrário. Nós somos uma EJ que nos importamos com as pessoas do nosso time. Nós estamos aí, a gente atualmente, eu acho que nós somos a sexta maior do Brasil em faturamento, em projetos esse ano, e do nosso nicho jurídico nós somos a maior, desde o ano passado. Então, assim, é isso, sabe? Se desafiem.
Quando vocês pensarem em crescer muito, pensem o que isso representa. Pensem que quando vocês crescem, vocês conseguem pagar a Ened para todo mundo. Para a gente está sendo um sonho esse ano ter comprado o Ened de todo mundo. Quando vocês crescem, vocês conseguem pagar curso para os membros de vocês. Quando vocês crescem, membros que têm uma vida financeira mais difícil, têm dificuldades financeiras, conseguem ter acesso a uma experiência bacana. Então é isso, assim, a organização, a EJ é sobre pessoas. Liana, oi, eu vi aqui, mas pode pode continuar. falar. Não, pode continuar. O Matheus perguntou assim, como vocês fazem para escolher o membro do mês? Matheus, a gente mensalmente faz avaliação de desempenho. Então, é um formulário passado em cada área e as pessoas são avaliadas a partir de alguns critérios, né? Todo mundo vai avaliando todo mundo. E aí, no final das contas, o pessoal da diretoria de gestão de pessoas vê quem teve as maiores notas e vê se aquelas notas estão coerentes com a realidade. Assim, faz uma verossimilhança. E aquelas pessoas que mais se destacaram naquele mês, aquela pessoa que mais se destacou, teve a maior coerência, tanto no que ela faz na prática, como os resultados da avaliação de desempenho, é escolhida como membro do mês. Liana, pode falar, boa noite. Yara. Oi. Parabéns pelo case, ele é sensacional. Os juninhos novos da Prosec aqui estão adorando muito a história de vocês. Eu vi você falando de planejamento estratégico do triênio, só que, tipo, eu não entendi se era o de vocês ou se era da rede em si. Se for o de vocês, eu queria saber mais ou menos como é que vocês fizeram para fazer isso da IJ, que já é um pouco difícil, a gente às vezes chega de cara na diretoria e não sabe direito como lidar com o planejamento estratégico de um ano, como é que a gente faria para fazer logo dos 3? Mas, Yara, a gente... Não, o do planejamento do TRI, eu estava falando da rede mesmo. A gente faz planejamentos estratégicos anuais, mas aí quando começou a quarentena e tudo mais, assim, a gente meio que reavaliou o nosso PE para ver o que fazia, o que era coerente ainda ter, né, dentro dele, porque afinal a gente está num período de grande certeza, mas o nosso PE, planejamento estratégico mesmo, ele é feito para um ano, assim. A gente tira dezembro para acertar ele, para construir ele, e aí a gente começa a rodar em janeiro. Certo, muito obrigada. Nada. Matheus perguntou. Massa, Matheus. Pronto, eu acho que essa tua pergunta casa muito com a EJUD do ano passado, assim, que queria crescer, que cresceu, mas que a gente não tinha dinheiro ainda para investir, né? Afinal, a gente estava começando a crescer naquele momento. Por exemplo, ano passado a gente não pagou Ened para ninguém, a gente começou a conseguir investir um pouquinho nos nossos membros já no segundo semestre só, mas a gente vivia, assim, na verdade, de um sonho grande. No sentido de que a gente falava assim, beleza, a gente não tem como investir agora, a gente não tem como dar esse retorno para os membros agora, mas a gente quer conseguir dar. Nem que seja próximo ano e ninguém que esteja fazendo isso na empresa continue para colher esses frutos. Mas a gente quer que a EJUD do futuro tenha uma estrutura melhor do que a gente tem atualmente no presente. Então, ainda que vocês não tenham ainda uma condição financeira bacana, como a gente não tinha há um ano atrás, para vocês terem noção, há um ano atrás a gente tinha uma sede que tinha o forro furado, porque morava um rato dentro desse forro, parede malfada, piso quebrado, enfim, todas essas coisas. E atualmente a gente tem uma sala toda reformada, com cafeteira de cápsula, com gelágua, enfim, com N coisas que o nosso trabalho trouxe, entende? E antes a gente não tinha. Então a gente sonhava muito. Então é isso, ter a clareza, entendeu? Saber por que vocês fazem aquilo. Porque se vocês não tiverem a clareza, vocês não vão conseguir, porque é difícil, assim, viver só de sonho, né? Mas é muito bom sonhar, assim. Eu, particularmente, sou total uma sonhadora, mas mais que sonhadora, acho que eu sou uma executora massiva, assim, muito obstinada. Então, assim, executar e saber por que vocês estão fazendo aquilo. É saber que, beleza, a gente não tem ainda para investir nos nossos membros, mas se a gente fizer aqui muito, muito duro e trabalhar muito duro durante esses próximos 7 meses que o ano ainda tem, o membro da minha EJ no próximo ano vai ter a melhor experiência que ele pode ter aqui na EJ. Então é isso, entendeu? Trabalhar pensando a longo prazo, trabalhar pensando que o que você faz aqui pode não estar dando efeito para você agora ou para quem está na empresa agora, mas que alguém na tua EJ, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vai colher esses frutos, entendeu? Então é muito importante que você esteja todo dia pensando o que tu tá fazendo, porque aquilo pode estar fazendo com que a pessoa que está na EJ daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, tenha frutos bacanas ou frutos ruins. Por exemplo, quem pegar a EJUD no próximo ano, não digo nem no próximo ano, quem pegar a EJUD em agosto,
vai ter uma experiência muito melhor do que a gente está tendo agora. E a gente já está tendo uma experiência muito incrível. Então é isso, sabe? Assim, ter objetivo e sonhar também, mas saber como é que tu bota esse sonho em prática e engajar o time nesse sentimento, assim, nesse objetivo. Deu pra entender? Muito bom esse comentário. Eu até completo ele falando assim, eu acho válido muito lembrar de uma memória muito positiva que a gente tem na EJ, e pensar como é que outras pessoas poderiam ter essa memória no futuro, sabe? E o que é que a gente está fazendo hoje para que mais pessoas tenham esse tipo de pensamento, sentimento pela nossa EJ no nosso futuro. Tem uma outra pergunta aí. Tô gostando. Deixa eu ver. Pronto. Sobre engajamento mútuo, né? Eu acho que é preciso dar uma separada, assim, das pessoas, porque algumas pessoas não vão acompanhar essa mentalidade, entende? E é bacana que elas não acompanhem mesmo, porque eram momentos diferentes. Por exemplo, na transição da EJU de 2018 para a EJU de 2019, a gente perdeu muitas pessoas que foram incríveis e que foram determinantes para a empresa até aquele momento. Mas que eram pessoas que não iriam acompanhar essa mentalidade, entendeu? Essa loucura que a gente via naquele momento. Então, é tentar ver o que vocês querem. Qual que é o sonho grande, né, da Ingetec Júnior? Qual que é o grande sonho de vocês nesse momento? Nosso grande sonho é fazer 100 mil reais, por exemplo. Então, cara, fala isso, tenta engajar isso e vê quem é que compra essa ideia. Quem comprar essa ideia, junta essa galera e faz com essa galera nunca, tipo assim, desgrude assim e que fique na EJ pelo menos até o final do ano. E quem realmente não comprar, vê porque a pessoa não tá comprando, porque ela não pode comprar, ou porque ela tá com medo e não entendeu direito, ou porque realmente não é a vibe dela. Então, as pessoas que não são a vibe dela, é importante, tipo assim, conversar e ver até que ponto ainda faz sentido ela continuar na EJ. Porque se não fizer, ela pode estar sendo vai estar sendo frustrante para ela, porque ela vai estar num ambiente desconfortável, que ela não está alinhada com esse crescimento tão agressivo, e também vai ser frustrante para o resto da EJ, porque sempre vai ter uma pessoa meio que dizendo, não vai dar certo. Então é isso, sabe? Jogar o que vocês querem, ver quais são os sonhos da organização. Todo mundo que quer, todo mundo que se alinha, abraça, entender quem não abraçou isso, tentar entender isso, e quem realmente não der para abraçar, tipo, beleza, entendeu? Endgame, sucesso total na sua vida e fala isso de coração mesmo. Porque não é porque a pessoa não compra aquela tua ideia ou aquele teu objetivo que ela é uma pessoa ruim, que é uma pessoa preguiçosa. Não, às vezes é a pessoa, entendeu? Ela tem outros objetivos de vida, ela tá em outro momento da vida dela. Então, assim, vê quem compra e vai pra cima, sabe? Eu como falei pra vocês na EJUD, a gente, até mês passado, a gente fez mais de 180 mil reais, rodando mais de 80 clientes com 14 pessoas. Me diga que se tem um EJ com 14 pessoas, nessa aqui no Pará Júnior, se tem um EJ com 14 pessoas que vendeu mais de 200 mil reais esse ano e que tem mais de 80 clientes simultâneos. Tipo, eu duvido, entendeu? Eu não falo isso pra me passar, nem pra, tipo assim, não, é só pra mostrar o que meu time é disposto a fazer. Eu falo aqui muito mais sobre eles do que sobre mim, porque eles que fazem, entendeu? Deixa eu ver. Total, ó, desde o presidente Altreguin não tá ajudando, não faz sentido continuar. Total mesmo. Pronto, os critérios do biscoito do mês é assim, a gente premia no biscoito os valores, então nós temos como valor comprometimento com o cliente, estratégias diferentes para cada desafio, cerejude, enfim. E aí, por exemplo, comprometimento com o cliente. O pessoal de gestão de pessoas passa o mês observando aquela pessoa que mais se destacou naquela área de comprometimento com o cliente é premiada. Então, é uma observação subjetiva de gestão de pessoas, aliada também com os insumos objetivos da avaliação de desempenho. Estou lendo aqui. Sobre a presidência e vice-presidência. Como vocês fazem para acompanhar todas as diretorias e o que elas estão fazendo? É só com reunião semanal e querendo manter uma proximidade com os membros? Eu não entendi porque presidência e vice-presidência. Tu quer ligar teu microfone e falar? Maristelli. Senão eu posso ir tentando responder aqui. Oi. Oi. É só para saber mesmo como que é feito assim todo esse alinhamento da presidência com todos os membros, todas as diretorias da EJUD. Massa. Uma coisa que eu rodo na empresa é uma coisa chamada 1 a 1, né?
pelo menos mensalmente, ou pelo menos assim, a cada 2 meses, dependendo de como a gente está. Mas agora eu tô tentando fazer todo mês, porque a gente está em isolamento social, então tá todo mundo um pouquinho mais distante. Eu rodo reuniões de 25 minutos com todos os membros da empresa. E nessas reuniões eu direciono algum assunto, tipo a que rodou da semana passada para cá. Foi batendo um papo com a galera sobre algumas coletas que eu queria saber sobre o MED, percepções deles, mas é só meio que um tópico da reunião, assim. O principal motivo da reunião é conversar com a pessoa, saber como ela tá, a família dela, como é que ela tá se sentindo. Mais sobre o acompanhamento das áreas, por exemplo, cada área tem suas reuniões, né, internas com seus líderes, e no final das contas, toda semana a gente tem reunião geral com a empresa toda. Algumas áreas, como vendas, tem reunião interna toda semana. Lá na EJUD, vendas é atrelado à presidência institucional. Então, os meninos de vendas, eu tenho 2 vendedores e eu vendo também, mas coordeno eles, são atrelados à minha pessoa. Daí a gente tem reunião toda semana, segunda e sexta, porque a gente trabalha com sprints, né, de 5 dias. Mas eu respondi? Sim, sim. Top. Obrigada. Nada? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Se não tiver, é de boa. Às vezes alguém tá digitando, né? Eu tô esperando só um minutinho pra ver se... Não, tranquilo. Galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ligar o microfone logo pra ser mais rápido. Não, é isso? Bom, acho que ninguém mais tem... Fê, você levantou a mão. Tem alguma pergunta, Fê? Da Ingetec. Se você está levantando a mão, Fê. Eu tô deixando aí o meu WhatsApp, meu Instagram. Daí, tipo, quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, quiser falar com alguém, sei lá, gestão de pessoas da EJUD, projetos, enfim. A gente super tá sempre disponível. Boa. Ana, você levantou a mão. Quer falar? Tem aqui uma pergunta. Fê, como assim metodologia para comunicação? Tu pode explicar melhor? Vou ser bem sério pra vocês, assim, a gente faz a maioria das coisas muito, tipo, empurrando, assim, a gente vai fazendo e aí depois que a gente vê que tá fazendo e tá gastando muita energia fazendo uma coisa, a gente fala assim, não, vamos buscar aqui alguma metodologia pra gente fazer, mas a maioria dessas coisas são, assim, muito, assim, na raça. Agora a gente tá começando a organizar várias coisas, mas, por exemplo, ano passado a gente fez 250K, sem um planejamento estratégico estruturado, sem metodologia de gerenciamento tão acertada, sem processo de vendas estruturado, enfim, com um bocado de coisa que às vezes eu vejo a galera se importando tanto. É muito mais importante ir fazendo, sabe? Mas se tu quiser, tipo assim, dar exemplo da metodologia, eu não tô criticando, entendeu? É muito importante ter metodologias, processos, mas eu tô dizendo também que são coisas que a gente não deve se apegar tanto, porque dá pra ir fazendo sem e descobrindo ao longo do processo. Fê, se tem mais alguma pergunta, levanta a mão aqui. Total, eu acredito muito que feito é melhor que perfeito. Mas tu quer falar da metodologia, Fê? Sério, eu não critiquei não, juro, desculpa. Não, a Ana disse que foi sem querer. Sim. Massa. Essa mulher é incrível, gente. Meu Deus do céu. Massa, galera. Bom, gente, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar o nosso momento por aqui hoje. Então, desde já o meu imenso obrigado, Ajude, por esse momento incrível mesmo. Espero que tenha ajudado muito. Tenho certeza que ajudou bastante a galera, porque trouxe muita experiência muito bacana. Então, realmente é um grande parabéns aí por vocês estarem no verde já. Tipo, o alto impacto já vem de novo, eu tenho certeza, não só de vocês, mas como também da galera que está assistindo essa live, porque está assistindo essa live. Então, muito show, muito obrigado por ter participado hoje aí com a galera. Tenho certeza que
vai ajudar bastante aí na trajetória deles. Então, é isso. Valeu, gente. Boa noite e até mais. Mas, galera, agradeço imenso o pessoal da Parajunta.